Eu sou o Glaudson Souza, sou representante do Memorial do Sergipe, professor Gilberto Shoa, que fica aqui na cidade de Aracaju, no estado de Sergipe, na Orla de Atalaia, no espaço turístico de Sergipe e do Brasil. Então, o Memorial do Sergipe, ele vai retratar desde a história da Universidade Tiradentes, do Grupo Tiradentes, que é a UNIT, que é a primeira universidade particular aqui do estado. Esse grupo se tem mais de 60 anos dentro do mercado sergipano. O Memorial do Sergipe ele é criado em 98, mas não nesse espaço nós estamos. Em 98 ele funcionava lá no bairro 13 de Julho, aqui na cidade de Aracaju. Então se passou um bom tempo fechado e agora em 2023 nós reabrimos todo com um acervo museológico, como também uma parte tecnológica. Então aqui vocês vão observar desde a pré-história sergipana, a cultura sergipana, os povos originários, a terra do mar, pinacoteca, onde nós abrimos espaço para artistas sergipanos, as exposições temporárias. Os diplomas. Então, aí nós temos os diplomas e certificados que a Universidade Tiradentes e o professor Gilberto Shoa recebem ao seu longo mais de 60 anos no mercado sergipano. Aqui do lado direito nós temos uma linha do tempo falando sobre a Universidade Tiradentes, o Grupo Tiradentes, que se começa de ginásio em 62, em 72 se pensa mais alto e traz para Sergipe a Faculdade Itinerante Tiradentes. Sobre a Sociedade da Educação, vai se mudando para a Universidade em 94, em 98 é quando é criado o Memorial do Sergipe, lá no bairro 13 de Julho. Em 2003, 2004 é quando a Universidade Tiradentes vai se interiorizar nos municípios sergipanos. Em 2018 é quando ela tem uma referência norte-nordeste no Google for Education. Em 2019 dá continuidade a esse projeto, o Innovation Center. E a universidade também ela promove projetos sociais dentro da sociedade sergipana, dentro da sociedade aracajuana. Que legal. A seguir, nós temos dois bustos do professor Shoa e a professora Amélia, a sua esposa, que sempre o acompanhou nesse processo, nessa jornada, até os dias atuais. Adentrando esse espaço, nós estamos na Galeria UNIT. Aqui nós expomos medalhas e troféus que a universidade vai recebendo ao longo desses anos. A UNIT tem nota máxima em cursos como medicina, direito, que é nota 5 no MEC. E aí nós temos o busto do patrono, que é o Tiradentes. Então, o grupo Tiradentes, o professor Shoa, ele escolhe esse nome, essa personalidade brasileira para representar o grupo Tiradentes, aqui em Sergipe. E aí a seguir, lá na frente, nós temos uma imagem da padroeira da capital, Nossa Senhora da Conceição. Professor Humberto Shoa era católico. Gilberto Shoa. Ele é católico. Certo. E aí fica nesse espaço, porque a família são devotos da Nossa Senhora da Conceição, eles são católicos. Nessa parte nós continuamos dando a homenagem ao professor Gilberto de Mendonça e a professora Amélia Maria Cerqueira Shoa, E aí nós temos o primeiro professor do grupo Tiradentes Arquitiba e o primeiro aluno, Luciano. Eles que ajudam, o professor Arquitiba também que ajuda o professor nesse processo, montar o colégio, o ginásio. E aí é um vídeo onde o professor vai estar falando sobre isso que eu estou falando em forma resumida. Mas a proprietária não respeitou. A seguir nós entramos no núcleo da nossa cultura. Aqui nós falamos um pouco sobre Sergipe através dos bordados, que são ofícios das mulheres sergipanas, que vai desde o crochê ao rechelier, a renda irlandesa, que é essa daqui número 7, que é um patrimônio cultural e material do estado de Sergipe em nível federal. O único lugar que se produz renda irlandesa no Brasil é aqui em Sergipe, na cidade de Divina Pastora. Ali na frente nós temos artesanatos do artista sergipano da cidade Nossa Senhora da Glória, do sertão sergipano, Cícero Alves dos Santos, o velho. Nas suas obras, nas suas esculturas, ele vai retratar a vida e o cotidiano do povo nordestino, do povo brasileiro.
através de esculturas em madeiras, né? E aí ele ganha também, entra para o livro dos recordes, devido às miniaturas que ele começa a fazer, como está aqui desse lado direito. Ele entra para o livro dos recordes, o Guinness Book, através de mais de 3.000 peças de miniaturas que ele faz, como essas aí. Preparado você, viu, Eric? E aí nós subdividimos esses espaços como o cotidiano, que é as histórias que são ouvidas pelas pessoas mais velhas, a religiosidade, porque o sertanejo, o povo nordestino, apesar da seca, apesar de alguns sofrimentos, né, da globalização, as pessoas eles tinham uma fé inabalável. Então o velho ele representa também a religiosidade para esse povo nordestino. Aqui nós falamos sobre os patrimônios culturais e materiais do nosso estado. A redondeza da cidade de Divina Pastora, o barco de fogo da cidade de Estância, o barco de fogo Chiquinho Surdo, o Amendoins e o Tototó, que é esse barco que está passando no Totem. E aí nós temos um mapa das manifestações culturais em Sergipe. Sergipe tem 75 municípios, nós trabalhamos em cima de 51, porém esse mapa ainda está em construção. E nós subdividimos essas manifestações nessa cidade, que vai desde o batalhão, a batucada, ao pífano, quadrilhas juninas, reisados, lambiçuns, caboclinhos, tagueiras, entre outros. Bom dia, pode se apresentar, seu Carlos? Meu nome é Carlos, eu vim ao senhor pela Sala da Pré-História aqui em Sergipe. Ok, então O vamos senhor lá. é daqui do estado mesmo? Não, sou de Salvador, mas moro aqui há muitos anos. Não me considero sergipano. A gente começou na figura de José Augusto da Silva, que é um pesquisador daqui do nosso estado, que ele nasceu em 1918, no Engenho Curial de São Cristóvão, cidade vizinha, e veio a falecer em 1992. Todo o acervo que nós temos aqui pertenceu a ele. Ele desenvolveu trabalho na área de antropologia, arqueologia, paleontologia, museologia, literatura e até mesmo jornalismo. Certo? Tudo que for relacionado à preservação e catalogação de bens culturais, ele tem algum trabalho desenvolvido. Esse é o próprio José Augusto Garcês. Aqui nós temos uma escavação na Gruta de Pedra Branca, em 1978, e alguns companheiros de pesquisa dele em outra cidade chamada Itaporanga da Ajuda, que é o Ion é um químico polonês, Caldeirão um arqueólogo espanhol, e o Celso Oliva registrou todo o procedimento através de fotografias. O primeiro museu do nosso estado também foi criado pelo José Augusto Garcês em 1948, em Itaporanga da Ajuda também. Aqui nós temos a linha do tempo paleontológica, onde nós contamos um pouco da história do nosso planeta, né? Tem a teoria da deriva continental, que criou a Pangeia, a teoria da Pangeia, que é a única massa de terra composta por todos os continentes, cercado por um único oceano chamado de Ponta Laça, e em outra extremidade dessa estrutura existia o Mar de Tétis. A temperatura ao redor era mais suave, na região central em direção ao centro do continente, ele ficava mais seco. Essa é a configuração do nosso planeta atual. Há mais ou menos 250 a 300 milhões de anos atrás, era essa daqui. Com a teoria da deriva continental, criou essa ideia da Pangeia, mas anos depois teve uma outra teoria de placas tectônicas que veio para confirmar realmente que existe essa movimentação. A primeira parte da divisão iniciou no período Triássico. Os continentes que hoje estão no hemisfério norte formam uma massa de terra, e o hemisfério sul formou outra massa de terra, que é justamente a que nós temos aqui. E outros fatores que serviram para comprovar essa união foi o achado de alguns fósseis em várias regiões, de vários continentes, comprovando que o único meio desse animal transitar pela faixa de terra é justamente pela fossa unida. Teve semelhanças climáticas e outros fatores que serviram para comprovar essa teoria. Nesse último quadro nós temos alguns representantes da chamada megafauna, que é o mastodonte e a preguiça gigante, que nós temos alguns fósseis na próxima sala também. Zósimo Lima, onde ele mostra justamente a importância
e o pioneirismo do trabalho de José Augusto Garcês. Nesse momento ele tinha acabado de localizar a chamada Igaçaba, que é uma urna funerária, que foi a primeira a ser localizada aqui no nosso estado, em 1965. Essa sala aqui a gente entra na área da paleontologia, que pesquisa os animais pré-históricos, né, que já foram extintos há milhões de anos atrás. Esse primeiro é a arcada dentária de uma raia espadar. Ah, já sei! São os Temos a abertura de uma baleia. Que bom que vocês vieram conhecer as A arcada dentária de um mastodonte. paleontológicas. O cefalópode, a nonica, que é um parente da lula, o animal que já foi extinto, ele tem um formato parecido com um caracol. Eu vou explicar cada um desses A tíbia de um mastodonte. É assim. E nessa última vez temos camelídeos, que é o número 6, ossos da costela external e costal, o 7 e o 8. E eu destaco sempre o número 9, que é uma falange de uma preguiça gigante. Todos os materiais achados aqui no nosso estado, Os primeiros fragmentos de mamíferos. Aqui nós temos a parte da arqueologia, né? O cotidiano do ser humano pré-histórico, especialmente aqui em Sergipe. Temos fragmentos cerâmicos do Tupi-Guarani. Esse outro é Aratum, que é uma outra cultura. Temos a roda de fuso. Esse objeto aqui é o virote, que é utilizado para abater pequenos animais, sem causar um ferimento profundo. Vários cachimbos, todos pré-históricos também. Já fumavam cachimbo naquela época, né? Mais uma roda de fuso. E aqui nós temos lâminas de machado polido, pré-histórico também. Essa foi achada em Itapuranga da Ajuda, a número 1 também em Itapuranga da Ajuda e a número 2 em São Paulo, em Frei Paulo. Aqui nós entramos na parte dos chamados ritos fúnebres. São rituais de sepultamento do ser humano, das comunidades indígenas pré-históricas daqui do nosso estado. Como ele marcava o fim do ciclo, o início de outro ciclo, era feito em duas partes. Primeiro o corpo era enterrado para decomposição, em seguida era exumado, retirado os ossos e colocado na chamada Igaçaba, que é uma urna funerária original. Justamente a que foi relatada na matéria do jornal, descoberta pelo próprio José Augusto Garcês. Ela é feita de cerâmica, não possui ossos no momento. A gente pede para não tocar, porque pode ter algum vestígio de contaminação. Feita de cerâmica, poderia ser desse tamanho, ou menor ou maior. Não só isso, mas você pode estragar, né? O material também. Material. Exatamente. Aqui nós temos outros fragmentos de outras urnas. Essa urna é da cultura Aratum, só que ela é bem lisa, não tem pinturas. Mas nessa outra aqui nós temos uma outra cultura também, que ela já tem alguns detalhes pintados na cerâmica, que só são fragmentos de outras urnas originárias. As comunidades indígenas que viveram aqui no nosso estado e algumas regiões próximas também. A gente começa pelo tipiti, que é utilizado para extrair o líquido venenoso da mandioca. Processo de fabricação de farinha. E aqui nós temos alguns arcos e flechas, lanças, que eram utilizados pelas comunidades indígenas. Aqui nós temos a bodurna. Esse material dos indígenas de Sergipe? De Sergipe e de regiões próximas, Tocantins, Mato Grosso, Goiás também. Eu destaco sempre a panela de barro e o fogareiro, que é da comunidade de Chocó, na ilha de São Pedro, aqui do nosso estado, Sergipe. E a cuia também da comunidade Quiriri, da cidade de São Cristóvão. Certo? Tem as bonecas carajás, que pertencem à coleção de José Augusto Garcês. Temos algumas lanças e algumas flechas, a chamada flecha lancelada, que é uma flecha com a ponta de lança. E uma lança cerimonial, você vê que ela tem um detalhe maior, tem um cuidado maior na fabricação, justamente porque era utilizada em ocasiões especiais. Nessa outra vitrine também algumas lanças. A número 29 justamente é uma lança cerimonial, você vê que ela é bem mais trabalhada, tem mais detalhes. Nessa outra vitrine nós temos a questão dos ornamentos, enfeites, né? Temos o cocá, que era também da comunidade de Chocós, na ilha de São Pedro, aqui em Porto da Folha. Um colar, cujo pingente é um cacho de tartaruga. Temos o maracá, que são chocalhos, aqui são duas gravatas. A saia com franja de palha e o de baixo são 2 cintos. Estou utilizado em rituais, cerimônias e no dia a dia também.
O material geralmente utilizado era bambu ou madeira, que era mais abundante na região e era mais fácil de ser trabalhado, utilizado também. Então, pessoal, vocês que são de Sergipe, são de Aracaju ou de outro estado, venham prestigiar essa obra grandiosa da cultura aqui em Aracaju, o Memorial de Sergipe, localizado aqui na Praça de Eventos, na Orla de Atalaia. Chamada Carta de Tolosa, que é o documento feito pelo padre jesuíta, chamado Inácio de Tolosa, justamente relatando o processo de catequização e colonização dessa região. Foi feito em 1575, parte da carta está sendo projetada nessa imagem. Também temos ela em áudio, justamente tem os fones que a pessoa pode ouvir. E aqui nós temos para a projeção da obra de arte da artista Rosa Faria, que era feita em porcelanas e ela retratou muitas situações, paisagens e até mesmo autoridades do nosso estado. Inclusive parte dessa carta de Tolosa também. A sala aqui é chamada Sala da Terra e do Mar. Justamente do mar seria a produção de sal, a salinas, que era uma produção bem grande aqui no nosso estado. Não tem essa produção toda, mas ainda existem algumas salinas aqui no nosso estado. E da terra seria a produção de mandioca, algodão, cana-de-açúcar, fungo e o gado, que foi responsável pela expansão do povoamento daqui do nosso estado. E justamente na vitrine nós temos alguns materiais feitos do gado, já que tudo era aproveitado, né? Materiais de couros, o estribo utilizado na montaria, ferramentas de trabalho utilizadas pelos trabalhadores daquela época. Minha família tem. Aqui nós temos alguns materiais feitos de couro, a cartucheira feita de couro, a crina de cavalo se tornou um espanador, o chifre do boi virou um cantil, poderia ser utilizado para beber algum líquido, e temos um porta-copos feito de madeira e couro também. Aqui nós temos o processo início do processo de industrialização, a questão do algodão, certo? Aqui é uma maneira mais artesanal, justamente o descaroçador para separar aquela fibra do caroço de algodão, tem o bio e os materiais utilizados para realizar pequenos trabalhos, até a máquina de costura também. Aqui nós temos o carro do boi, temos a cangaia, lá no fundo temos outro objeto chamado de canga, que era justamente que unia o animal à carroça do carro do boi. Essa sala ela mostra justamente a vida do povo do sertão, né? Como era a estrutura da residência, a questão da casa de taipa. Você vê que tem local de descanso, alimentação e trabalho, todos unidos em um único ambiente. Essa cama ela poderia ser desmontada, levada para outra localização no cavalo, depois montada novamente. Geralmente eles colocavam uma esteira ou até mesmo um colchão de capim para poder utilizá-la. Era tudo adaptar às condições que existiam na época. O chifre do boi, a cabeça do boi, junto com o chifre, é utilizado como decoração ou até mesmo para espantar maus espíritos. Temos a roda do ralador, tem um coxo que é utilizado para alimentar os animais. A canga, justamente, é o que prendia o animal à carroça. A gamela, uma espécie de bacia utilizada para fabricar vários alimentos, até mesmo a farinha. E temos o fole utilizado para alimentar um forno a lenha, um fogo a lenha. Isso é bem grande, né? Essa sala representa o processo de escravização do povo negro aqui no nosso estado, né? Nós mostramos justamente a prensa, o ralador e também temos o tronco, que era utilizado para castigar quem não seguia as regras, né? E até mesmo o próprio trabalho era uma forma de castigo, que era bem pesada. E justamente nós temos o vídeo que mostra que nós estamos além do tronco, né? Existe um processo de resistência, de preservação de cultura,
que é transmitida para as próximas gerações. Inclusive, nós temos várias comunidades quilombolas aqui no nosso estado também. Aqui eram aprisionados os escravos. Exatamente. Essa parte do meio abria, ali colocavam pés, mão, cabeça, e eram castigados nesse tronco. E o vídeo que vai começar mostra justamente esse processo. Nós estamos além do tronco, né? Existe muita cultura, muita sabedoria que tem que ser preservada e transferida para as próximas gerações também. Dodo no espaço, brinca ao luar, dourada borboleta, e as vagas após ele correm, cansa, como turbas de infantes inquietos. Antes estávamos em terra firme. Bem antes deste marinheiro, Materiais utilizados em religião de matriz africana, né? Tem um preto velho, Anastácio, éramos irmãos, filho de conta, mães, filhas, pais. Depois do Atlântico. Vamos lá aqui começar, né? O senhor é daqui mesmo de Sergipe? Moro aqui, mas sou de Salvador. Ah, certo. Olha, então, essa sala aqui a gente reservou basicamente para 3 narrativas, né? A primeira vai ser sobre o Império Brasileiro, com foco, né, na província de Sergipe, que até então era uma província. A gente vai ter um vídeo ali que vai mostrar basicamente a visita do imperador, né? Mas primeiro a gente